Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor, tão necessárias para a nossa vida. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Oremos. Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração nesta manhã. Que todo fator humano que seja um natural empecilho para que os corações presentes nesta manhã sejam edificados e quebrantados pelo Espírito Santo, sejam, ó Deus, retirados, mas que a Tua graça, o poder do Teu Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, ilumine a nossa mente, esclareça o nosso entendimento e conduza a Tua palavra, qual espada de dois gumes, de forma penetrante em nosso coração. Quebranta-nos nesta manhã com a Tua palavra, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu sei que não costumamos, na estrutura da nossa liturgia, e não há problema nisso, mas não costumamos iniciar os nossos cultos com a oração de contrição. Normalmente iniciamos com um texto, uma palavra que conclama as pessoas à adoração e assim, depois, através de uma pessoa, fazemos uma oração desse tipo. Mas propositalmente, nesta manhã, eu escolhi iniciar o culto para que nós tivéssemos a percepção de que a temática desta manhã seria falar de algo que nós não podemos produzir por nós mesmos, mas necessitamos que seja produzido pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que sejamos mais santos e estejamos mais preparados para servi-lo. Estamos iniciando um novo ano, e como é de costume, as nossas expectativas ficam borbulhando em nosso coração, almejando grandes projetos, vislumbrando grandes empreendimentos. E muitas vezes nos esquecemos de contabilizar o ano que se passou. Obviamente que nós não podemos ficar parados simplesmente olhando para o passado e deixando o tempo e as oportunidades passarem, mas é muito saudável que nós olhemos para o que fizemos ou o que deixamos de fazer e façamos uma contabilidade simples do que de fato precisamos melhorar, do que de fato precisamos corrigir, à luz da palavra de Deus. E eu quero nesta manhã, por meio desse texto escrito por Tiago, irmão de Jesus,
trazer uma palavra que alerte o nosso coração para a nossa real e urgente necessidade de quebrantamento. Esta epístola tem um teor muito pastoral. Muitas vezes nós nos enganamos quando falamos de teor pastoral, que parece que é aquele momento em que o pastor acaricia as suas ovelhas, também. E como é bom nós percebermos as carências, notarmos as enfermidades, as dores, os lamentos daquelas ovelhinhas frágeis que Deus nos confiou como seu rebanho. E poder nos aproximar delas e carinhosamente afagar-lhe o coração, sossegar-lhe seus temores com o som da nossa voz, com a ação das nossas mãos. Isso faz parte do pastoreio. Mas pastorear também implica em disciplina, em correção, em advertência, em exemplo. Quantas vezes um pastor é obrigado a quebrar as pernas frágeis de uma ovelhinha muito saltitante, não por maldade, mas para evitar um dano maior, que ela, nos arroubos da sua juventude, se lance em abismos que venha a sofrer um acidente, um dano fatal. Pastorear também indica esta ação firme, consciente da correção, da disciplina, da exortação. É por isso que esta carta tem este teor pastoral, porque vamos observar que Tiago, que se apresenta de forma muito simples e direta, como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dirige-se às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. E ele já entra em alguns assuntos falando dos benefícios, das várias provas que podemos passar e retirar delas algo que produza perseverança. E essa perseverança completa nos conduz à perfeição e integridade, para que em nada sejamos deficientes. E nós podemos pedir a Deus sabedoria para passarmos por esses períodos. O autor desta carta indica ser uma pessoa muito conhecida da comunidade a quem ele dirige as palavras. Há uma linha de interpretação que nos conduz a duas situações para entender quem são essas 12 tribos. Pelo conhecimento, pelo teor da carta, nós percebemos que o seu autor se utiliza de muitas figuras e de uma linguagem muito própria do Antigo Testamento. E ao falar 12 tribos, ele pode estar se referindo a todo Israel convertido de Deus já naquela época, no seu período, lá depois da ascensão, da ressurreição e ascensão de Jesus. Pode ser uma carta dirigida a todos os crentes, espalhados nos diversos lugares, o que era muito comum, porque muitos judeus foram expulsos de Jerusalém e estavam distantes da sua pátria, ainda que se dirigissem para ela em algum determinado tempo. Mas ao mesmo tempo, olhando para a carta, nós percebemos que essa carta é dirigida a uma situação muito pontual, a uma circunstância muito específica, porque os assuntos tratados refletem o conhecimento de uma comunidade e do que está acontecendo com ela. Existem problemas de divisão, problemas de acepção de pessoas, problemas na condução da vida espiritual, problemas com pessoas que queriam se tornar mestres, contudo não davam o devido testemunho, de pessoas que estavam elaborando muitos projetos de vida, ousados projetos, de negócios, cheios de pretensões. Então tudo indica que o autor é bem conhecido e de que ele está dirigindo uma palavra a uma comunidade que enfrenta problemas específicos. E desta forma, as suas orientações e as suas exortações, ainda que aparentemente entrecortadas, em muitas mudanças de assunto, demonstra que ele está exortando a sua comunidade, as suas ovelhas. E nós devemos receber esta palavra no mesmo teor, da mesma maneira, como um pastor que conhece a sua comunidade, um pastor que tem autoridade sobre ela, de um pastor que está tratando daquilo que deve ser tratado, não de forma pessoal, mas imparcialmente pela graça de Deus, a fim de que as suas ovelhas, assim como Tiago disse, sejam perfeitas e íntegras e em nada deficientes. Por isso que esta carta tem este relacionamento franco e aberto, contundente muitas vezes,
mas necessário. Eu quero pedir a Deus que o seu coração seja desarmado nessa perspectiva. Na época da Reforma Protestante e de séculos que a sucederam, muitos pastores subiam ao púlpito tremendo, chorando. Tamanha era a responsabilidade de conduzir com fidelidade a palavra de Deus ao coração dos seus ouvintes. Mas, como é do feitio humano, muitos ficavam maravilhados com a oratória, com a habilidade, com o talento dos oradores e saíam alegres, contentes por terem ouvido um grande pregador. Mas certa vez, um desses pregadores, ao ouvirem outro, falou assim: olha, eu não quero sair daqui satisfeito com o pregador, mas nesta manhã eu estou saindo insatisfeito comigo mesmo, porque aquele pregador me conduziu ao quebrantamento da palavra. E essa é a nossa oração nesta manhã, à luz do texto de Tiago. Nesse capítulo 4, Tiago parece estar dando uma continuidade a um assunto que ele inicia no capítulo 3, quando ele alerta: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E ele então diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos, e ele se inclui. Como líder da igreja, irmão de Jesus, considerado como apóstolo, líder da igreja de Jerusalém, ele se inclui naqueles que, sendo mestres, e ele o era, tinha toda a propensão, toda a inclinação para tropeçar em muitas coisas, e ele se inclui aqui. No entanto, no capítulo 4, ele muda o pronome. Nesta palavra que ele diz: onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? E agora ele não está generalizando, ele está direcionando objetivamente a sua palavra para aquele grupo que no anseio, no desejo, no almejo de se tornarem mestres, estavam pecando contra Deus. Ele então, na autoridade pastoral, ele vai exortar esses irmãos. Obviamente que esta palavra, escrita para a comunidade, também pode ser aplicada de forma geral no coração de todos os ouvintes, dos ouvintes originais e também, nesta manhã, de todos nós. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Vamos imaginar uma igreja que enfrenta algumas dificuldades e que teria tudo para usar essas dificuldades como uma muleta justificativa para não ser responsabilizada pelos seus atos. Provações. Quantas vezes nós ficamos acanhados em nos aproximar daquelas pessoas que estão passando duras provas, já estão tão sensíveis, mas ainda assim, se há necessidade de advertência, de exortação, de quebrantamento, essa deve ser feita, ainda que a igreja esteja enfrentando problemas e dificuldades. E Tiago deixa isso muito claro, porque no teor da sua carta, desta epístola, ele quer exortar a sua comunidade que todo crente não pode ser um cristão de palavra. Porque o cristianismo, ele não se revela somente em palavra, mas em demonstração de espírito e de poder. Nós somos proclamadores e testemunhas pela nossa vida, pelo nosso exemplo, pelas nossas obras. E Tiago vai exortar esta igreja que nós não podemos ser meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Não podemos deixar-nos enganar. Não adianta só nos reunirmos nas igrejas, nos templos, para nos assentarmos e ouvirmos um discurso politicamente correto que atenda às nossas necessidades, ou que nos dê a opção de desligar o play quando a palavra não vem de encontro aos nossos interesses. Não simplesmente ficar nos deliciando com as poesias, as belas canções dos salmos que exaltam, que glorificam a Deus, mas também nos deixar quebrantar pela palavra do Espírito Santo. Por isso Tiago vem exortar que uma comunidade de Cristo não pode se contentar apenas em ouvir, sem a devida prática daquilo que aprende.
Da mesma maneira, ele fala que uma igreja cristã, genuinamente cristã, tem que apresentar a sua fé por meio das suas obras. Esse assunto foi muito polêmico, porque muitos teólogos não queriam aceitar a canonicidade da Epístola de Tiago, porque entendiam que havia uma incongruência na aplicação da fé e das obras aqui neste contexto. Martinho Lutero chegou a fazer uma referência a essa epístola como epístola de palha, por conta deste capítulo em que fala de fé e de obras. Mas ela está aqui no cânon sagrado, palavra inspirada e revelada de Deus, e é muito simples nós entendermos que o que Tiago está falando é que a verdadeira fé nos conduz à prática das boas obras, que é muito mais do que caridade, do que atos de bondade. São aquelas boas obras do sal da terra, da luz do mundo, que os homens devem ver para glorificar o nosso Deus que está nos céus. As boas obras que são, na verdade, a obediência à palavra de Deus, de corações cativos à palavra de Deus, de pessoas que são capazes de praticar a lei de Deus, e ele fala a lei perfeita, a lei da liberdade, não para alcançar qualquer favor diante de Deus, mas porque alcançou o favor diante de Deus e coloca esses mandamentos como princípio ético de santificação, que se traduzem resumidamente em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E este amor não pode ser um amor de palavras, mas de fato e de verdade, como diz o apóstolo João. Então Tiago vem falar que a vida cristã é uma vida de definição de atitudes, não de teorias, mas da prática, de ouvir a palavra e praticar, de transformar e de concretizar a expressão da fé em obras de justiça para a honra e glória de Deus. Por isso que ele procura mostrar nesse capítulo mais um divisor de águas na vida de todo cristão. E esse divisor de águas é que não pode haver comunhão entre o mundo e Deus, entre o mundanismo, o apego às coisas deste século e o amor sincero e verdadeiro diante de Deus. E é o que ele vai tratar aqui neste capítulo. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes. Vivemos em um tempo em que as pessoas querem ter tanto, possuir tudo. Título de capitalização, poupança, crediário, parcelas. Como ficou fácil comprar as coisas? Como está disponível, né, o ter, o possuir? Talvez as condições sociais do nosso país não tenham melhorado significativamente, mas uma coisa nós não podemos negar: o poder de compra do brasileiro foi melhorado. Obviamente que a política, a economia não diz isso, um poder de compra baseado nas dívidas, sabe-se lá como se vai pagar, mas é muito fácil ter as coisas. Parece a tônica dessa geração: possuir, adquirir, conquistar, acumular. E apesar de tanta busca, de tantas aquisições, continuamos nada possuindo, nada tendo. Palavra que se repete 3 vezes em um só versículo: nada tendes, nada podeis obter, nada tendes. As igrejas estão cheias de pessoas pedindo, 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 e se esquecem do que vieram oferecer. Querem tudo, mas nada têm, nada obtiveram. Por quê? Porque não pedis. Parece uma contradição. Estou falando que vem para pedir e nada adquire, mas agora a palavra diz: por que não pedis? E ele vai explicar por quê. Porque pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. No capítulo 1, o próprio apóstolo, ele nos exorta e nos conduz a pedir a Deus algo com fé. Se algum de vós necessita de sabedoria,
peça a Deus. Pedir não é problema, pedir não é pecado. O próprio Jesus nos exortou: pedi e dar-se-vos-á. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Mas apesar de tantos pedidos, não recebem nada, porque pedem mal, para esbanjar em seus próprios prazeres. Prazeres que militam na sua carne, daquele conflito intenso da velha natureza, que se não for mortificada, vai requerer a sua paga, vai aumentar a sua sede, o seu apetite por aquilo que lhe é próprio, pecado. Esta luta, esta guerra militar, se isto é uma redundância, não sei, que está na nossa carne, em nossos deleites e prazeres, nos pedidos que vêm do nosso próprio coração. Pedis mal para esbanjardes em seus próprios prazeres. Alguns versículos antes, Tiago está se dirigindo àqueles que desejam ser mestres e, consequentemente, sendo mestres, exemplo do rebanho. E se no rebanho os mestres se conduzem de forma incorreta, o rebanho será o seu espelho. Ele fala que há muitos sábios e inteligentes, talvez de uma ironia. Você quer ser sábio e inteligente, quer ser um mestre? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Mais uma vez, a ligação entre confissão e testemunho e vida prática. Mas aquelas guerras e contendas, na verdade, eram fruto de coração invejoso e amargurado, sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade, porque esta não é sabedoria que desce lá do alto. Você quer sabedoria? Peça a Deus, que lhe atenderá. Peça com fé. Mas se você está buscando a sabedoria que não desce lá do alto, Tiago diz que esta é terrena, animal e demoníaca, materialista, sem o espírito proveniente do próprio espírito do mal, porque essa sabedoria produz apenas inveja, sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins, guerras e contendas, cobiça. A cobiça que o próprio Tiago fala que depois de haver concebido dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso que ele é tão contundente em dizer que esse tipo de sabedoria terrena, animal, demoníaca, que nos conduz a facções, a divisões, a guerras, contendas, fruto de homens carnais que querem encher o coração, saciar-se em seus prazeres, eles são infiéis, adúlteros. Certamente aquele não era o primeiro sermão do pastor Tiago à sua comunidade, mas um sermão de alguém que tem um convívio, tem uma história com aquele grupo, para falar com tanta veemência, com tanta coragem. E nós do púlpito temos que ter esta coragem de denunciar o erro e o pecado. Infiéis, adúlteros. E na comunidade judaica, todos sabiam que o adultério era passível de morte. Os adúlteros teriam que ser apedrejados. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que aqueles que praticam tais coisas são passíveis de pena de morte. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqui consiste a infidelidade daqueles corações amarem ao mundo, imaginando que poderiam conciliar
com um pseudo-amor a Deus. Mas Tiago diz, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há possibilidade de conciliar. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Mais uma vez, o apóstolo está repetindo o que ele já falara inicialmente, que a verdadeira religião pura, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não há comunhão entre luz e trevas. Não podemos dividir o coração amando ao mundo e as coisas que há no mundo e amando a Deus. Isto é uma incoerência, isto é uma inverdade. Isto não existe. Isto é adultério, infidelidade. Isto é traição. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Alguns comentaristas traduzem este versículo 5º de outra maneira, dando um outro entendimento, que parece estar mais claro na sequência do próprio capítulo. Que esse texto está se referindo não necessariamente ao Espírito de Deus que habita em nós e que quer a nossa total devoção e não o divide com ninguém, total exclusividade, mas está falando do Espírito do homem que habita nele e que pela sua natureza tende a essas paixões, a esses desejos. E então diz, mas antes Deus nos dá a maior graça. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, porque é a graça de Deus que nos livra deste amor ao mundo, que nos livra dessas paixões carnais, pecaminosas, que nos afastam dele. E o apóstolo aqui está exortando aquela comunidade, aos seus líderes, ou aqueles que querem ser líderes daquela ou de outras comunidades, a serem santos, a não dividirem o seu coração, a abandonarem esses desejos malignos, mundanos, que visam saciar os próprios prazeres, como um verdadeiro ato de adultério, mas sejam quebrantados e humilhados diante de Deus, por meio da sua graça. E então aqui nos versos 7 a 10, em apenas 4 versículos, você vai ver o apóstolo trazendo 7 imperativos. São ordens, mandamentos, exortações inegociáveis, ditas com firmeza, ditas claramente, incisivamente para a sua comunidade, a fim de que essa comunidade, como ele disse inicialmente, seja perfeita e íntegra, em nada deficiente. Que tenha a sabedoria que vem lá do alto, pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria que realmente necessitamos, a sabedoria que busca o conselho de Deus, que busca a vida em santidade, o agradar a Deus, a cumprir e a fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que é necessário para tratar não somente os pecados que aqui foram pontuados, da cobiça, da acepção de pessoas, da fé sem obras, da língua incontida, mortífera, da maledicência, do julgamento, das contendas, das divisões, somente aquilo que vem do alto, somente da graça de Deus, daquilo que é puro, pacífico. Onde há guerras precisamos de paz, onde há preconceito,
precisamos ser tratáveis, cheios de misericórdia. Onde a fé está fria, morta, sem frutos, ela precisa de bons frutos. Onde há divisões, pretensões humanas, precisamos de imparcialidade, um amor sem fingimento, a graça que vem de Deus, a sabedoria que vem lá do alto, que é concedida não ao soberbo, não àquele que se acha capaz de ser mestre, que se acha inteligente e sábio, mas não demonstra em seus atos, porque só promove divisões, contendas, intrigas, mas aquele que se humilha. E então esses imperativos vêm para nos conduzir ao verdadeiro caminho do quebrantamento, a fim de, como humilhados, recebamos a graça que nos é suficiente para nos apegar do mundo e nos apegarmos a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que é humilhação hoje em dia? Nós estamos perdendo o verdadeiro significado dessa palavra. Está se tornando uma palavra muito comum. Eu fui humilhado hoje, meu chefe me humilhou. Me chamou de escriturário, eu sou assistente de negócio. Humilhação. Está lá triste, desconsolado. Me sinto humilhado porque me obrigaram a usar o elevador de serviço. Que absurdo. Porque eu não fui o primeiro a ser chamado, não fui reconhecido na minha participação, na minha contribuição. O meu nome não está na placa. Fui humilhado depois de tanto esforço, de tanta dedicação. Humilhação consiste nessas coisas. Eu fui humilhado naquele ônibus. Perguntaram lá na frente por que eu não paguei a passagem. Que humilhação, que vexame. Humilhação hoje em dia é isso. Mas no Antigo Testamento, e no contexto em que o autor desta carta conclama aos homens a humilhação, não é uma coisa tão superficial, tão banal. Era colocar a cara no pó. Era se despir de suas vestes, raspar a sua cabeça, se cobrir de cinzas. Um verdadeiro vexame e indignidade, reconhecer-se incapaz, reconhecer-se insuficiente, reconhecer-se como miserável homem que sou, culpado. Era não esperar, nem requerer nenhum tipo de reconhecimento, senão ficar ali prostrado, carente e dependente tão somente da misericórdia, da graça. Não essa humilhação de status social, de status eclesiástico. Eu sou um presbítero, não me chamaram lá na frente, eu vim até de paletó. Aquele menino não respeitou, eu sou diácono. Saiu gritando pelo corredor. E quando eu fui falar com o pai dele, que humilhação. Ele ainda riu na frente do menino. Não, não é essa humilhação. Isso aí é outro assunto para ser tratado depois. Mas a humilhação que o autor desta carta quer dar é a tristeza de alma por reconhecer-se pecador indigno, por dar nomes ao seu pecado, dizer eu sou infiel, estou confessando o meu adultério espiritual, e o que poderá ser de mim? O que esperar senão as pedras da justiça que condena todo adúltero? Humilhai-vos, afligi-vos, lamentai, chorai.
em um tempo em que queremos tanto alegrar uns aos outros, entreter, mexer com as emoções. A palavra de Deus diz que nós temos que nos humilhar perante a sua presença. A não ser que você tenha total condições de se levantar, batendo no peito e dizer como aquele fariseu: graças te dou, ó Deus, porque não sou como este publicano. E você assuma o que você requer. Apresente-se perante o tribunal de Deus de pé e defenda a sua própria causa, a sua sabedoria, o seu esforço, a sua religiosidade, a sua fé. Contudo, você não permanecerá de pé, porque Deus resiste aos soberbos. Essa palavra resistir é a ideia do oponente em guerra. Eu sempre costumo dizer que você pode estar ao lado de todo o mundo para lutar contra Deus que está sozinho. Você será derrotado. E todos os que estão com você. Ninguém poderá contra o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode resistir ao seu poder, à sua palavra. Ele age, ninguém pode impedir. Mas você pode estar sozinho com Deus e o mundo todo vir contra você. Você é vitorioso. Humilhe-se na presença do Senhor. Deus resiste ao soberbo. Nenhum de nós tem condições de requerer nem apresentar nenhum tipo de obra. Isaías diz que todas as nossas boas obras são como trapos de imundícia. O apóstolo Paulo, que ocupava uma posição tão respeitosa e tão destacada, humanamente falando, considerou tudo como refúgio por amor a Cristo. E dentre os pecadores se considerava o principal deles, porque perseguiu a igreja de Cristo. O profeta Isaías, o evangelista do Antigo Testamento, teve o privilégio e a glória de ter uma visão do trono de Deus. Imaginem vocês o profeta Isaías com aquela experiência espiritual tão poderosa, tão requerida em nossos dias, sair por aí propagandeando a sua visão, a sua experiência mística. Não seria mais profeta, bispo, apóstolo, e assim seguiria toda a escala hierárquica do novo evangelicalismo, e estaria contando e repetindo o seu testemunho sem acrescentar nada novo. Não foi essa a atitude de Isaías. Ai de mim que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Santo, Santo, Santo. Nenhum homem que pôde contemplar e encontrar-se com Deus ficou de pé sem que se quebrantasse perante aquele que é o Eterno. Humilhai-vos, portanto, na presença do Senhor. Chegai-vos a Deus. Esta palavra de exortação é dirigida àquilo que diz respeito à nossa responsabilidade. Vejam o que ele diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se parte de você esse desejo de ser amigo do mundo, você responderá por ele. É sua responsabilidade também chegar-se a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Clama a mim e responder-te-ei. Responsabilidade nossa. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que a igreja deveria ser exortada para que os homens levantassem mãos santas. Porque era um hábito gestual levantar as mãos na oração e na intercessão, mas lá no livro do profeta Isaías, Deus chama isso de abominação, porque as suas mãos estão contaminadas de sangue, de impiedade, de impurezas. Ainda que vocês participem das solenidades, das festas, dos cultos,
não posso receber de vocês nenhum tipo de oferta e nem de adoração, porque as suas mãos, pecadores, não estão purificadas. Purificai as mãos. As mãos dão a ideia de tudo aquilo que é ação na vida humana. Pecadores, vós que sois de ânimo dobre. O que é que ele diz que é o homem de ânimo dobre? Inconstante em todos os seus caminhos, corações divididos, corações impuros, limpai o coração. Ele fala da língua porque a boca fala do que está cheio o coração. E ele fala do coração porque dele procede as fontes da vida. Conversando com o presbítero essa semana retrasada, estava pensando, passei pela rua e vi um cego. Fiquei imaginando de quantas coisas ele se livra das tentações que os nossos olhos captam. Mas ele é pecador. Porque a fonte do pecado não somente está nos olhos ou passam pelos olhos, vem do coração. É uma raiz que nasce no coração humano. Por isso que temos que limpar o coração. O profeta exorta: rasgai o coração e não as vossas vestes. Limpai o coração. Quem há de subir no monte, no santo lugar, o que é puro de mãos e limpo de coração, diz o salmista, este habitará no tabernáculo do Senhor. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Qual foi a última vez, meu querido irmão, que você chorou pelo seu pecado? Como é que tem sido a sua oração de confissão? Deus, perdoa pelo que eu fiz e pelo que talvez venha a fazer daqui a alguns minutos. Chorai, aflige a sua alma. O apóstolo Paulo dá uma ilustração de que ele esmurrava o próprio corpo. Obviamente que não era literal, porque a Bíblia não ensina isto, mas fala da subserviência, daquilo que dá o ímpeto ao pecado. Ele mortifica a sua carne, para que, como verdadeiro mestre, não tendo ensinado a muitos, venha a ele mesmo receber maior juízo, ou nas suas próprias palavras, a ser desqualificado. Aflição, contrição, busca, insatisfação com a própria vida, se ela não está de acordo com a vontade de Deus. Rejeitar esses apelos mundanos do nosso tempo, cada vez mais coloridos, cada vez mais irresistíveis, cada vez mais subjetivos, cada vez mais conciliáveis com os princípios éticos os mais diversos possíveis. Nada mais é pecado se a consciência não acusa. Nada mais é rejeitável se você pode readaptá-lo, se você pode dar a versão gospel. Mas a palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, daquele século ao nosso século, é de que não há compatibilidade entre o pecado do amor ao mundo e o amor a Deus. E a aplicação desta mensagem será feita por você mesmo, a olhar para a sua vida, olhar para a sua rotina, para as coisas que apetecem o seu paladar, que agradam os seus olhos, para as coisas que têm enchido os seus bolsos, preenchido o seu tempo, priorizado a sua agenda. A aplicação desta mensagem será você olhar para a sua própria vida, para a fé que você proclama, para o uso da sua língua, para a sabedoria e inteligência que demonstra ou que busca.
para o relacionamento entre irmãos, ricos e pobres, para os anseios da sua própria alma, para as suas virtudes, para as suas carências, talvez a autossuficiência. A aplicação será a sua responsabilidade neste sermão. A você olhar para o seu dia a dia. Não é somente o seu comportar-se aqui nesta igreja aos domingos, como que muitas vezes consolando a consciência. Me permitam dizer com toda a coragem, ao cumprir um programa eclesiástico, ou até mesmo acessar o site da nossa igreja, mas se sua semana não demonstra uma vida quebrantada aos pés de Deus, aos pés de Cristo, isto não é suficiente. Isso não é suficiente. Queridos irmãos, Tiago não nos dá opções. Os imperativos indicam que temos que obedecer, como quem ouve a palavra e a pratica. Como quem ouve a voz do pastor e a conhece e o segue. Porque a voz do pastor é inconfundível. É a voz do pastor que ama as suas ovelhas e que deu a sua vida por elas. É o pastor que está presente, o bom pastor. O pastor que não nos deixa faltar absolutamente nada, mas é o pastor que requer das suas ovelhas santidade, integridade, verdade e pureza. Não deixe de obedecer a palavra de Deus. Busque diante do Senhor verdadeiro quebrantamento. Não a humilhação que rotulamos nesses dias, mas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, na mesma intensidade, sendo levado para a cruz, morte, de injusto sendo justo, que deixou o exemplo para que nós o sigamos, de despir-se das suas vestes, cingir-se de uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos. Compreendeis o que eu vos fiz? Eu sou o Senhor, vós bem dissestes, mas sendo o Senhor, vos lavei os pés, para que vocês façam o mesmo. O caminho do crente é o caminho da humilhação, porque diz a palavra, aquele que se humilha na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Que Deus aplique essa palavra no meu coração, porque eu sei e Deus sabe da necessidade que eu tenho de obedecer esses imperativos. E que você faça o mesmo, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar de pé. E em resposta à conclamação da palavra, nós vamos orar através do hino Vivificação. Lutero disse que aquela epístola era de palha, ele teve que se retratar. Porque a única coisa semelhante nessa epístola é que ambas se incendeiam. Mas essa epístola é incendiada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que vem consumir todo o coração altivo, todo o coração arrogante, que inflama as nossas almas com o santo e puro amor de Deus, que vem consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Este é o fogo que produz a verdadeira palavra de Deus. Entoemos este hino. Enquanto fazemos, quero convidar os presbíteros a se colocarem aqui à frente para a ministração da Santa Ceia.